pessoal, bem-vindo ao AB Talks. Eu sou o Vinícius Viegas, atual diretor de mercados da Beta. E nesse episódio a gente está aqui com Jaqueline Gil, nossa convidada do Abeta Summit e amiga já de bastante tempo, né, Jaque? Você já frequenta o Abeta Summit há bastante tempo. Então a gente está aqui no Abeta Summit de Caraguatatuba, estamos dentro do aquário que a gente está gravando o AB Talks. Se vocês estiverem ouvindo algum ruído ou algum som, são sons referentes ao evento que está acontecendo, palestras, capacitações e muito network rolando aqui. Jaque, antes de você dizer quem você é, eu queria saber o que te inspira a continuar a batalhar, trabalhar, estudar, pesquisar, palestrar. O que te inspira de fato, assim? Bom, Vinícius, primeiro, para mim é um privilégio enorme participar de mais uma Beta Summit com vocês e dessa vez trazendo aqui para o nosso debate um tema tão essencial como é turismo e mudanças climáticas, principalmente no contexto desse grupo robusto de empreendedores, empresários e esse ecossistema liderado pela Beta no Brasil relacionado ao turismo de natureza, né, de forma ampla. Em relação ao que me inspira, eu acho que hoje, mais do que nunca, eu estou inspirada por desafios. O que eu quero dizer com isso? Temas tradicionais e temas simples não me inspiram mais. Eu hoje sou motivada pelos principais desafios que a gente tem no presente e no futuro e o que a gente faz com eles. E eu sou uma grande otimista em relação à perspectiva de sempre buscarmos o lado da oportunidade, o lado da solução aonde existe um problema. Eu acho que a gente está diante disso mais do que nunca. E essa temática que a gente traz aqui para a Beta de forma ampla é exatamente isso. Então, é com alegria que eu hoje levanto de casa, viajo, faço uma conversa, faço um workshop, faço uma conversa com amigos, né? E aprendo tanto quanto eu vou acompanhada de um guia pantaneiro numa trilha, numa rodada lá no Pantanal, quanto quando eu vou para Londres ou a Nova York e converso ali com o CEO de uma grande empresa. Eu acho que o aprendizado ele é presente para mim, sempre nessa ótica de o que a gente faz desse problema aqui. Entendi. Muito bom. Para quem ainda não conhece a Jaque, eu tenho um mini currículo aqui, Jaque. Me permita se eu cometer algum equívoco, mas doutoranda no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, UNB, pesquisadora do Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade, o LETS, UNB, palestrante e conselheira em organizações internacionais, públicas e privadas, foi diretora de marketing internacional, negócios e sustentabilidade da Embratur. É um currículo pesado. A gente sabe que você é uma referência no assunto. Você acabou de dar uma palestra aqui sobre o tema de sustentabilidade, falou sobre a COP30. Eu queria saber de você como você vê o turismo brasileiro hoje diante desse cenário, dessas mudanças e dessas transformações que ainda não são impostas, mas que elas estão cada vez mais quase que obrigando as operadoras que querem, né, se desenvolver, trabalhar com sustentabilidade, começar a atender outros tipos de mercado que já exigem esse tipo de postura. Como que você vê o turismo brasileiro hoje diante desses desafios? Olha, Vinícius, eu vejo o turismo brasileiro com um pé de cada lado da canoa. De um lado é a canoa do desafio, enorme, e do outro lado é a canoa da oportunidade gigantesca. Certo. Em relação aos desafios, e quando a gente fala de sustentabilidade, o tema que nós trouxemos aqui de forma mais central é o clima, que está conectado uma coisa com a outra, né? O clima é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 e é hoje considerado o nosso principal desafio do século 21. Tamanha é a dificuldade de lidarmos com este problema. No caso brasileiro, nós somos, em relação aos riscos e aos desafios, nós somos um país altamente vulnerável às mudanças do clima, porque nós estamos em regiões majoritariamente de baixa latitude, ou seja, perto da linha do Equador e, portanto, a região mais quente do planeta. Certo. E, por outro lado, grande parte dos nossos destinos turísticos e também da nossa população coincidem quase que essencialmente entre as nossas regiões de maior vulnerabilidade em relação ao clima e também os maiores destinos turísticos. A grande maioria deles na faixa litorânea, do norte ao sul do país. O nosso litoral é todo extremamente vulnerável às mudanças do clima. Então, isso que a gente vê de deslizamentos de terra, como aconteceu aqui em 2023, né, na véspera do Carnaval de 2023, aqui do lado da região onde nós estamos, né, litoral norte de São Paulo, como aconteceu em Itacaré em 2019, salvo engano, 2021, né, por ali. E como
já nos diz a ciência que não vai parar de acontecer cada Como vez. teve no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, exatamente, um excelente caso para a gente se lembrar, porque sabemos todos o quanto de prejuízo que trouxe aquela situação para as vidas humanas, para os nossos queridos amigos gaúchos e os residentes no Rio Grande do Sul, e também para toda a infraestrutura construída no estado, né? Então, os nossos desafios, eles estão muito conectados com quem nós somos, a região geográfica onde nós estamos e também com a forma como nós não estamos, no caso do turismo, de maneira estratégica, trabalhando o assunto. Bom, esse é o lado difícil. Vamos para o lado das oportunidades. Somos uma grande potência mundial de natureza, sabemos. Também sabemos que natureza sozinha não resolve muita coisa e no turismo não gera faturamento, né? Não podemos nos tornarmos gigolos da paisagem, né? Precisamos transformar isso tudo em produtos turísticos, experiências, enfim, aí a criatividade é o limite. E o que acontece? Nós hoje temos capacidade de transformar esses desafios a partir de soluções criadas, pesquisadas, implementadas aqui no Brasil ou em países com ecossistemas parecidos, em que a gente consegue transitar conhecimento, como é a Austrália, por exemplo, a África do Sul, em alguns casos a própria Nova Zelândia, né? Em alguns casos até o Chile, a própria Argentina, a gente consegue transferir tecnologias, né? Como a gente chama na ciência. Vamos fazer um processo de transferência de conhecimento, de tecnologias, de soluções. E quando chega aqui no Brasil, nós temos uma oportunidade gigantesca, que é a nossa rede de universidades públicas fazendo pesquisa sem parar. Não só na área de turismo, estou falando de forma ampla, né? Estão pesquisando todas as soluções para barco movido a motor elétrico com energia solar, pesquisando todo tipo de troca da película plástica para películas à base de laranja, de bagaço de laranja, de mandioca. Então, como esses pontos todos podem se conectar na nossa atividade turística, que é basicamente a relação entre pessoas e um serviço de alguém que oferece uma atividade, alguém que quer comprar aquela atividade e as transações que acontecem nessa troca. Além disso, na temática de sustentabilidade do clima, foi o Brasil que sediou e presidiu a conferência em 1992 no Rio de Janeiro, de onde saiu o sistema de clima mundial hoje que nos rege, que foi naquela época, na Rio 92, a Conferência Quadro das Nações Unidas para as Mudanças do Clima. Ou seja, nós temos história, credibilidade e experiência em todo tipo de negociação internacional do clima. O que acontece para o nosso setor é que a gente se manteve por décadas demais distante desse debate, como setor. E agora a gente, por regra de lei, teremos que cumprir as regras, né? Então a gente está muito em breve diante de um primeiro plano de adaptação do turismo brasileiro para as mudanças do clima. Então, região muito quente, o que vai fazer? Como é que vai segurar a água da chuva? Região de muito risco de deslizamento, como é que vai fazer reflorestamento nas encostas? Então, isso vai surgir de alguma maneira desse plano de adaptação, como é que a gente se protege desse risco que é real e como é que a gente cuida das nossas pessoas, tanto das nossas comunidades locais quanto dos turistas e dos profissionais do setor, né? Porque você vê no momento de um desastre, você pode pegar a pessoa da comunidade local, um guia, que é um profissional ali atuando, e um turista. Tudo na mesma situação, no mesmo acidente. Então, é isso que a gente precisa evitar. E também, por força de lei, em algum momento, a gente vai ser obrigado a substituir todas as nossas fontes poluidoras de gases de efeito estufa num processo gradativo, fato. Então, acho que essa é a discussão que a gente pode trazer para o lado do turismo de maneira muito concreta e se tornar uma oportunidade para a gente, considerando a nossa expertise na área. Certo. É interessante que na Beta a gente tem pequenas empresas, mas também muitos empreendedores que estão começando a trabalhar com ecoturismo e turismo de aventura se aproximam da gente para tentar saber um pouco mais sobre o segmento, não só na parte de segurança, mas de sustentabilidade também. E a gente percebe que é necessário, né, ter a força da lei para que algumas coisas se cumpram. E aí não só referente ao empreendedor, mas também ao território, né, às secretarias de Estado, aos governos estaduais, ao governo federal. É importante que exista, assim, essa força da lei para que, de fato, a coisa seja feita, né?
E você acha você acredita que o Brasil está pronto para esse movimento? Ou, ou o que você acredita que a gente tenha que fazer, além da criação das leis, claro, mas para a gente conseguir colocar todo mundo na mesma zona de entendimento? Perfeita pergunta, Vinícius. Eu acho que, como outros exemplos que nós temos no nosso país, quando a gente está determinado a cumprir algum programa para atingir um objetivo que é coletivo, a gente faz. Independente dos desafios que possamos encontrar no contexto, a gente cumpre. Na minha percepção, nós temos conhecimento, nós temos uma capilaridade gigantesca e uma capacidade de produzir conhecimento nas nossas redes de universidades, nos nossos institutos federais, e aí eu estou falando das públicas e das privadas. Nós temos enorme potencial empreendedor. Você acabou de mencionar que a Beta, né, é um hub desses empreendedores e desses empresários mais ou menos experientes no turismo de natureza no país. E pelo que eu estou vendo, sedentos por estar sempre buscando boas práticas e fazer melhor, principalmente quem tem essa conexão com a natureza. E em terceiro lugar, nós temos recursos naturais extremamente abundantes que nesse momento de mudanças do clima são essenciais também para nos proteger e para resolver problemas de outro lado. O que nós precisamos fazer, e isso não pode demorar, na verdade já devia estar pronto e a gente já poderia estar discutindo isso de maneira aprofundada nesse momento pré-COP, mas não estamos, é a gente se organizar com essa estratégia. Então, definirmos que este assunto é fundamental para o nosso presente, mas principalmente para o nosso futuro. Quem seremos nós se os deslizamentos não pararem nas costas brasileiras, atingindo uma gama improvavelmente grande, ou provavelmente grande, de destinos de sol e praia, né? Quem quer ver desastres acontecendo com frequência? Não queremos, né? Quem quer ver o fogo do Pantanal como aconteceu em 2024, destruindo pousadas de pequeno porte, de grande porte, reservas, empresas de serviço como o Safari? Ninguém quer. Então, se nós nos organizarmos em relação à prioridade deste assunto, eu tenho certeza que a gente consegue caminhar para a solucionática e virar uma potência internacional e exportarmos conhecimento nesse tema. Hoje quem está fazendo isso de forma muito pragmática é a Austrália. A Austrália desenvolveu um hub, principalmente no entorno da cidade de Brisbane, com as duas grandes universidades que tem ali, que é a Universidade de Queensland e a Universidade de Griffith. Hoje tem um hub de produção de conhecimento sobre a adaptação da indústria do turismo deles, mas também já global, para o tema do clima. E nós temos grandes relações de bioma, de vulnerabilidades e de oportunidades com a Austrália, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Queremos estar de que lado da canoa, né? De que lado, de qual pé que a gente quer ir. Se a gente quiser ir para o lado da oportunidade, temos a faca e o queijo na mão, só falta a mão para cortar. Eu entendo que a gente está num momento importante, o Brasil sendo o destino anfitrião, né, da COP30, a Amazônia estando ali como símbolo. A gente está muito esperançoso que, de fato, a gente consiga ter ali regras, diretrizes, mudanças que possam ocorrer. Você tem algum exemplo de alguma regra ou uma nova mudança que pode impactar as agências, os operadores e os guias? Sim. Eu vou dar um exemplo de como a Associação das Operadoras de Turismo da Alemanha está tratando com esse assunto. Então, eles começaram a partir da organização dos associados, criando critérios de mensuração da pegada de carbono dessas operadoras, tanto em relação ao turismo receptivo quanto ao turismo emissivo, que é interessante. E a próxima etapa do trabalho da Associação Alemã de Operadores é trabalhar com os fornecedores das grandes operadoras alemãs. Então é o seguinte, se aqui no Brasil tem um DMC, tem um receptivo local que atende uma das grandes alemãs ou uma das operadoras que está no pool regido pelas regras setoriais, olha que bacana, pelas regras setoriais que eles estabeleceram como mínimo necessário, se essa operadora aqui não atender aos critérios de lá, ela não vai poder mais se... Tá fora. Por quê? Porque daí vai desvincular o programa que eles estão criando para chegar no carbono zero. E aí essa operadora aqui, se não cuidar disso, vai colocar carro todo movido a diesel, vai colocar uma operação que não está coerente com o processo, cheio de plástico, não vai dar.
Então, esse é um processo de uma regulamentação que vem da União Europeia, eu acho que isso que é interessante. Então, a regulamentação da economia de baixo carbono vem da União Europeia, atinge a todos os países que estão no guarda-chuva legal da União Europeia, a Alemanha é um deles, e aí os setores dentro, e aí o caso da Alemanha, e no caso do turismo, internalizam essa regra e chegam ao privado, porque sabemos que o turismo é uma atividade majoritariamente Sim. privada, né? Então, por meio das associações setoriais, isso bate no empreendedor. E como é que bate? Bate também dando recursos, bate também dando capacitação, bate também dando tecnologia, que é o seguinte, você não precisa saber tudo e nem desenvolver tudo sozinho. Nós aqui, como coletivo, desenvolvemos as nossas boas práticas, desenvolvemos aqui um conjunto de soluções, sabemos mais ou menos, cada operação é um processo, mas sabemos mais ou menos o custo disso daqui, né? Ou calculamos o custo no coletivo e vamos atrás da implementação. Só que a implementação, e cada vez mais isso acontece no turismo, nunca mais vai ser local, né? Ela é no mínimo nacional e cada vez mais internacionalizada. Então esse é o ponto. Acho que a gente se conecta em relação ao clima pela biosfera, né? A biosfera é esse conjunto de ar, água e temperatura que nos conecta a todos na Terra, e por meio do turismo as facilidades de acesso que hoje praticamente são ilimitadas, né? Então é mais ou menos a mesma coisa. Eu posso sair daqui e estar no meio da África amanhã. Uma pessoa do meio do interior da Ásia pode sair de lá e estar no interior do Canadá amanhã, né? A gente perdeu a questão de limites geográficos. Barreiras, né? Não tem mais, né? A gente pode se locomover com grande facilidade, inclusive para continentes agora ganhando cada vez mais atenção para novas explorações, como é o caso da Antártica. Então, esse é o processo expansivo que eu acredito que a gente precisa se atentar, porque não só a gente sofre a pressão do lado do clima, da natureza, dos desastres, como do consumidor exigente, né? E o do consumidor eu acho interessante porque como é que a gente consegue fazer para o consumidor não ser enganado por um selo Exato. ESG, por um selo de sustentabilidade? Exato. Como é que a gente consegue educá-lo para que, de fato, ele perceba o trabalho que está sendo feito ali, né? E não meramente uma oferta sem seguir, né, as premissas, né? Vinícius, acho que você pegou num ponto tão importante e ele tem os dois lados da moeda, né? Por um lado, é bacana ver a crescente agregação de selos e de busca por se fazer melhor, a incorporação das práticas de ESG nas empresas, isso é necessário e a gente está falando de um movimento que já tem mais de 10 anos, né? Então, se ele é crescente agora, estamos atrasados, mas estamos indo, ok, né? Positivo. Agora, o cliente vai também cada vez mais ter exigências de rastreabilidade e ele vai começar a observar. Vou te dar um exemplo que me marcou muito. Logo que eu cheguei na diretoria de marketing internacional da Embratur, isso foi em março de 2023, nós fizemos uma primeira reunião com um grupo de jornalistas alemãos que tinha recém-retornado à Alemanha de um press trip ao Brasil. E eles estiveram num press trip orientado para o turismo de natureza, com o apoio do governo federal, por meio da Embratur, do governo estadual e de outros parceiros também, inclusive dos empresários do entorno daquele destino, que, aliás, é um destino muito bem consolidado de turismo de natureza. E aí fizeram a viagem, eu ainda não estava na Embratur, e aí eu cheguei em Berlim, a gente fez uma primeira conversa, e a primeira coisa que eles me falaram foi o seguinte: olha, deixa a gente te dar um feedback então, você está chegando agora, essa nova gestão está chegando agora, a equipe está sendo formada agora, né? Vocês estão com uma nova liderança, então deixa eu dar um feedback da nossa perspectiva sobre a recente viagem ao Brasil. Que a gente viu, né? A natureza é linda, brilhante, excepcional, fenomenal, a gente quer viver naquele ambiente por mais tempo possível, a gente tem dificuldade de sair de lá, é tudo fenomenal, o verde é intenso, a água era transparente, linda. Não é bonito, não. Só que era lixo para todos os lados. Era plástico em todos os lugares que nós fomos. Como é que vocês querem falar de um país de excelência em turismo, de natureza, se as pessoas que lá chegam ficam rodeadas de lixo? Uma alemã me falando. E o grupo fez coro a ela. A gente não consegue nem publicar sobre quão estratégico pode ser
aquele destino no seu envolvimento com o turismo de natureza para um público alemão. Porque depois eles vão voltar e vão criticar a nossa matéria, que a nossa matéria não foi transparente o suficiente. Então, isso a gente precisa se atentar, O porque... atrativo até faz o trabalho dele, mas o saneamento básico da cidade, né? Exatamente, a coleta seletiva do lixo. A gente também sabe que plástico descartável voa, não é uma coisa, né? Pode chegar vindo, inclusive, de quilômetros de distância. Não tem como a gente se proteger nesse contexto de uma sacolinha voando, um copinho voando, né? Não dá. Em algum momento chega, ou pode chegar. E aí, nesse contexto do olhar atento do consumidor, ah, tá, então aquilo ali foi vendido para mim como, entre aspas, né, um selo de turismo de natureza preservada, conservada. Eu chego lá e puro plástico? Não combina. E a mesma coisa serve para empreendimentos ou infraestrutura construída. Você está num destino certificado ou num conjunto de empreendimentos certificado. Aí você abre o frigobar da pousada, tá cheio de garrafinha de plástico. Não tem nenhum tipo de energia renovável colocada ali, apesar das nossas abundantes sol, vento, biocombustível, etanol. Aí a gente vê soluções completamente disponíveis no mercado. Aí você pensa, o Brasil recicla mais de 96% de todo alumínio. Não recicla nem 5% do plástico descartável. Por que a gente já não abraçou isso daqui há mais tempo? De forma ampla? Né? Por que a gente já não chegou nessa perspectiva aqui e falou, gente, aqui é só alumínio. E ainda eu já tenho a minha parceria com a cooperativa da reciclagem, zero lixo relacionado à água mineral. Né? Então eu acho que a gente consegue caminhar nesse contexto. A gente tem alguns bons exemplos no Brasil, né? Mas enfim, é importante Tem muitos bons exemplos, eu acho que isso é um ponto importante que você traz. Tem muitos bons exemplos. Só que o Brasil é muito grande, esses exemplos acabam ficando muito dispersos. Ainda bem que a gente tem uma Beta Summit para congregar É verdade. alguns desses de exemplos. altíssimo nível aqui. E já que você foi diretora de marketing internacional da Embratur, tenho certeza que foi um grande desafio pensar em como a gente promove o Brasil internacionalmente. O que você deixaria de recado para quem quer vender o Brasil internacionalmente? O que a gente deve se preocupar? E como a gente deve promover o nosso país? Qual que é a sua visão, assim, como ex-diretora de marketing da Embratur? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Bom, primeiro que foi um privilégio eu poder ter servido novamente, né, ao governo federal, ao Brasil. Dessa vez foi 1 ano e meio, mas eu já tinha trabalhado na Embratur por 8 anos, um pouquinho mais, lá em 2003 a 2009, 2010, por aí. Então foi a minha segunda passagem pela Embratur agora como diretora de marketing internacional e sustentabilidade, né? Eu acho que o Brasil tem pontos extremamente positivos no mercado internacional que a gente às vezes subvaloriza. Um deles é a própria alegria do nosso povo, né? Então a gente é um povo carinhoso com o visitante. Eu acho que isso é importante a gente frisar sempre, sempre, né? E ser carinhoso não significa ser, como algumas outras situações, desrespeitoso, não é isso. É uma alegria genuína mesmo, é parte do nosso dia a dia e da forma como a gente circula entre a gente com carinho, a gente também assim recebe o visitante. Isso é muito importante. Outros milhões de pontos positivos estão relacionados à nossa infraestrutura, principalmente a aeroportuária, que está crescendo, a nossa conectividade aérea que está crescendo, então as facilidades estão aumentando, os nossos hotéis, as nossas pousadas com mais qualidade e excelência nos serviços também estão aumentando, a gente está conseguindo criar um conjunto de empreendedores mais orientado para turistas exigentes, o que é fenomenal, porque quem atende o exigente atende qualquer outro turista, mas o contrário não é verdadeiro, né? E quando a gente fala de mercado internacional, até pelo valor do investimento que essa pessoa faz quando ela se desloca para um outro país, é importante a gente entender que ele traz consigo uma expectativa coerente ao investimento que ele fez, né? E a gente sabe que o Brasil não é um país barato, necessariamente barato, ainda que o real esteja numa fase de desvalorização perante ao dólar. No entanto, desafios são importantes a gente tratar também, né? Eu acho que o primeiro deles, a gente precisa orientar a nossa comunidade do turismo para ser mais internacionalizada.
A gente precisa estar conectada com redes internacionais que estão discutindo uma série de boas práticas, de tendências, de comercialização, de inteligência artificial, de sistemas que de fato hoje chegam no turista que a gente quer trazer. E aí, quando eu falo internacionalizado, eu estou incluindo todos os prestadores de serviço, inclusive na questão dos idiomas, né? É importante a gente colocar isso também como um ponto que o Brasil precisa melhorar. E eu acho que o mais importante de tudo é a gente saber qual é o turista que a gente quer receber, porque isso diz muito sobre quem a gente quer ser. Então, a gente quer ser qual destino turístico hoje, com as inúmeras oportunidades, informações e tendências e conexões que existem. A gente quer ser o país do volume ou a gente quer ser o país da qualidade? Esse é um ponto que a gente precisa debater. Enquanto a gente ficar usando o indicador do volume como regra, a gente dá uma mensagem clara, principalmente no mercado internacional, onde muitos países, principalmente na Europa, já não querem nem discutir o indicador do crescimento. Querem discutir o indicador de posicionamento qualitativo. Querem discutir o indicativo do ticket médio, querem discutir o indicativo da pegada de carbono. Então, onde que a gente quer estar nessa mesa de discussão? Esse é um ponto importante. Isso é muito claro para quem é empreendedor, né? A gente procura, na verdade, atender com mais qualidade, tendo uma receita maior e não necessariamente atendendo um volume maior de pessoas. Mas isso precisa ser incorporado também ao poder público. Coerente, né? Precisa haver coerência. E um alinhamento estratégico entre o público e o privado, né? Sim, sim. Bom, a gente está aqui no Abeta Summit de Caraguatatuba, então vocês devem estar ouvindo alguns barulhos aí no ar. O evento está ainda em andamento, estamos aqui tendo capacitações, treinamentos. E feliz de poder estar entrevistando a Jaqueline Gil. Jaque, queria que você deixasse um recado final para os associados à Beta, para quem segue a Beta nas redes sociais. Como que a gente encontra a Jaqueline Gil nas redes sociais, importante também. E uma mensagem final, por favor. Bom, Vinícius, para mim é sempre uma alegria dialogar com a Beta, uma parceira de longa data. E eu acho que o que a Beta faz, né, anualmente no Abeta Summit, mas de forma o tempo inteiro, né, online, sem parar, por meio das suas redes, das suas conversas, dos diálogos, dos podcasts, do YouTube, etc., dos vários encontros que a Beta promove nas várias regiões brasileiras, é importantíssimo para a gente alinhar esta percepção do coletivo de para onde queremos ir juntos. E nesse grupo, nesse ecossistema da Beta, eu acho que temos muita coerência em relação aos empreendedores que têm essa relação direta com a natureza, no sentido de que, se não trabalharmos em harmonia, sociedade, economia, natureza, provavelmente não trabalharemos. Então, esse é o ponto central e essa é a mensagem que eu queria deixar, né? Vamos, em tudo que nós fizermos, buscar sempre esse ponto que nos leva rumo à maior harmonia entre a nossa sociedade, os nossos hábitos de consumo, o nosso dia a dia, a nossa natureza, que não é robusta o suficiente para a gente fazer o que a gente quiser com ela. Ela pode ser, inclusive, muito sensível. E a nossa economia, né? Não dá para a gente desvincular nenhum desses 3 pontos. E, por fim, deixo aqui os meus contatos. Eu estou no Instagram como jaqueline.gil. Gil igual o Gilberto Gil mesmo, igualzinho. Ele só é nome artístico, o meu é oficial, Jaqueline Gil. E no LinkedIn também, Jaqueline Gil. Vai ser uma alegria engajar com vocês cada vez mais. Um abração e muito obrigada, Vinícius, pelo papo. Obrigado, Jaque. Pessoal, fiquem ligados em nosso canal do YouTube, assistam os próximos vídeos do AB Talks e até a próxima. Um abraço.